Nunca subestime o estrago que um concurseiro frustrado pode fazer numa sociedade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Aqueles que já dedicaram algum tempo ao estudo da história chinesa, ainda que de maneira superficial, certamente já se depararam com o fato de que as catástrofes que lá acontecem são ordens de grandeza maiores que seus paralelos ocidentais. Tragédias naturais, como grandes enchentes, cercos prolongados às cidades e rebeliões populares, não raramente dizimaram milhões de vidas no país asiático. Até mesmo a maior das tragédias humanas, o comunismo, conseguiu ser potencialmente pior na China, apresentando ao mundo o mais violento regime totalitário de nossa história. Hoje, porém, vamos falar sobre outra tragédia de dimensões colossais envolvendo o povo chinês, e que tem por agente central um inusitado caso de messianismo aliado a um sonho estatal frustrado e que terminaria por atirar a China numa sangrenta guerra civil em meados do século XIX, num conflito que passaria para a história com o nome de Rebelião Taiping e que custaria a vida de pelo menos 20 milhões de chineses ao longo de 14 anos. O agente central dessa história é um indivíduo chamado Hong Xiuquan, membro da etnia Hakka, nascido em 1814 numa pobre família da então cidade de Huaxian. Apresentando desde cedo traços de uma inteligência acima da média, os familiares do jovem Hong não mediram esforços para dar-lhe a melhor educação disponível, com vistas a torná-lo apto a se submeter aos chamados exames imperiais, que eram a porta de entrada de jovens promissores para o burocrático funcionalismo da China imperial, já bastante avançado naquele início do século XIX. Em outras palavras, a família de Hong Xiuquan investiu pesado na educação do rapaz, custeando aquilo que hoje seria chamado de cursinho para concursos públicos, a fim de que ele conseguisse uma boquinha na mamata estatal, que lhe permitiria proporcionar uma boa vida com alta renda e pouco trabalho, não só para si próprio, mas também para sua família. Qualquer semelhança com o sonho concurseiro de inúmeros jovens universitários e de suas famílias no atual Brasil não é mera coincidência. O fato é que, mesmo sendo inteligente e bastante esforçado, o jovem Hong foi sucessivamente reprovado nos exames imperiais, frustrando não apenas a sua família e os pesados investimentos realizados, mas também suas próprias ambições em se tornar um funcionário público bem-sucedido e com possibilidades de escalar degraus na escada burocrática do serviço civil chinês. Quando o rapaz tentou o exame pela terceira vez, em 1837, fracassando novamente, a pressão psicológica foi tão grande que ele acabou sofrendo um colapso emocional. Nos dias que se seguiram, entre vários delírios, Hong Xiuquan viu a imagem de um homem velho com barbas douradas, que lhe entregava uma espada e que lhe dava a nobre missão de utilizá-la para livrar a China dos demônios que a povoavam. Em 1843, Hong falhou, pela quarta vez, em sua tentativa de ser aprovado nos exames imperiais. Porém, algo diferente tomaria conta de sua atenção a partir de então. Uma doutrina religiosa trazida por missionários europeus que vinham junto dos navios comerciais, especialmente britânicos. Naturalmente, tratava-se do cristianismo, em sua vertente protestante. Ao ler um livro que continha trechos da Bíblia, Hong identificou o velho homem, visto em seus delírios de anos antes, com Jesus Cristo, e por mais incrível que possa parecer, identificou a si próprio como o segundo Filho de Deus, irmão de Jesus, um novo Messias que estava destinado, desta vez, a purificar a China de toda a maldade. Pregando uma doutrina religiosa que unia traços de cristianismo, taoísmo e outras tradições chinesas, Hong Xiuquan angariou seus primeiros seguidores, formando uma seita chamada Os Adoradores de Deus, que, para além dos assuntos espirituais, também pregava um combate à etnia Manchu, a qual pertencia à dinastia Qing, que governava o país àquela altura, e que passaram a ser tratados pelos seguidores de Hong como exploradores do povo chinês
chinês e adoradores do diabo. A seita se expandiu pela província de Guangxi e, em 1850, a chamada Rebelião Taiping teve seu início. O nome da rebelião faz referência ao Taiping Tianguo, o chamado Reino da Paz Celestial profetizado por Hong, numa clara alusão ao Reino dos Céus pregado nos Evangelhos. Se você sabe o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989, você sabe bem que o termo Paz Celestial e banhos de sangue andam juntos na história chinesa. No Reino da Paz de Hong Xiuquan, a coisa não seria diferente, e tudo o que os chineses tiveram a partir de então foi qualquer coisa menos paz. Aquele movimento, que se tornara um misto de seita religiosa com governo rebelde, pregava a dissolução de todas as classes sociais e a abolição da propriedade, com toda a riqueza existente sendo igualmente dividida entre todos. Em outras palavras, apenas 2 anos após Marx ter escrito seu Manifesto Comunista, suas ideias tresloucadas seriam postas em prática no Extremo Oriente por pessoas que sequer tinham lido suas obras, mas que também partilhavam, certamente, do sentimento de inveja que está na raiz de todo o pensamento comunista e coletivista que se desenvolve na humanidade. O movimento rebelde se expandiu através do Rio Azul, até que os adoradores de Deus chegaram à grande cidade de Nanquim, que foi surpreendentemente conquistada pelos rebeldes em 1853. Ali, Hong estabeleceria sua capital, enquanto seus já grandes exércitos continuariam o movimento que visava conquistar todo o território chinês, em cumprimento àquela visão que o líder religioso havia recebido anos antes. Até o ano de 1856, as tropas de Hong Xiuquan expandiram ainda mais o território sob domínio rebelde, conquistando inclusive a hoje famosa cidade de Wuhan. As conquistas foram seguidas de grandes massacres contra a população manchu, seguindo o padrão daquele tipo de conflito campesino chinês. Disputas internas, seguidas do assassinato de possíveis adversários políticos, bem como as fracassadas tentativas de conquistar Pequim e Xangai, acabaram marcando o declínio da rebelião Taiping, que começou a ser derrotada em 1860. Com o apoio de mercenários ingleses, o exército imperial chinês conseguiu retomar diversas áreas controladas pelos rebeldes nos anos seguintes, até que em 1864, enquanto Nanquim, a capital rebelde, era sitiada, o místico, líder rebelde e concurseiro fracassado Hong Xiuquan cometeu suicídio, logo após prometer que Deus evitaria a conquista da cidade. Não obstante essa profecia, a cidade foi sim conquistada. Mais de 100 mil pessoas foram massacradas em sequência, as lideranças militares de Hong foram executadas e o corpo do líder místico foi cremado, sendo que suas cinzas foram dispersas por meio de um tiro de canhão, para que ele nunca tivesse um lugar de repouso. Os conflitos contra os rebeldes, contudo, continuaram até 1871, quando o último exército rebelde foi finalmente vencido. Estima-se que 20 milhões de pessoas perderam a vida em decorrência direta desse conflito, que mesclava frustrações pessoais, megalomania religiosa e insatisfação popular, sendo que, se considerado todo o território chinês, mais de 60 milhões de pessoas morreram naquelas 2 décadas. Seja por causa de conflitos armados, seja por conta de doenças, secas e fome. Os rebeldes foram brutalmente massacrados, mas o governo imperial chinês jamais recuperaria seu poder. Ainda mais que já naquela época, aquele governo se tornava cada vez mais impotente em relação às influências das poderosas nações europeias. Contudo, e infelizmente, as absurdas ideias sociais de Hong Xiuquan não morreram com seu criador. Acredita-se hoje em dia que seus desvaneios de igualdade social e extinção de classes sociais influenciaram diversos grupos sociais que surgiriam na posteridade, inclusive o Partido Comunista Chinês, fundado menos de 60 anos após o conflito, e que, como nos mostra a história, seria responsável por outras dezenas de milhões de mortes no país asiático, no decorrer do século XX.
Mao Tse-tung, o líder comunista da Revolução de 1949, seria o novo Messias chinês, um legítimo sucessor das ideias insanas do auto-intitulado Irmão de Jesus Cristo, seu antecessor ideológico, Hong Xiuquan. Mais absurdo do que o contexto em que a revolta Taiping se desenrolou é saber que tudo poderia ter sido diferente caso Hong tivesse sido aprovado em um concurso público em sua juventude. O sonho do funcionalismo público não é exclusividade dos brasileiros. Por isso, nunca subestime o poder destruidor que habita o coração de todo concurseiro. Não há nada mais perigoso para uma sociedade do que um indivíduo que secretamente deseja viver por meio do Estado, mas que se sente por ele rejeitado. Não é impossível que esse sujeito, no futuro, seja capaz de se revoltar contra tudo e contra todos, apenas para ver seu sonho se tornar realidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se deseja ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Não se esqueça de se inscrever no canal.